Bom dia, graça e paz. Nesta manhã nós estamos aqui mais uma vez. Nós queremos agradecer, dizer que você é muito bem-vindo para estar conosco. Você que vai estar vendo mais tarde também é muito bem-vindo. Bom dia, Bruno. Bom dia, pastora. Bom dia, Sidney. Bom Pastor dia, Sidney. Deus te Bruno. Bom dia, abençoe, em pastora. nome de Jesus. Que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família de uma maneira poderosa e especial, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós estamos recebendo a visita do pastor Sidney e daqui a pouco ele vai estar falando com a gente e eu creio que vai ser uma bênção. Mais uma vez, para que o nome do Senhor seja glorificado. E nós vamos, então, começar lendo o Salmo 100, na nossa abertura, na nossa devocional. Convido você para acompanhar conosco. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu, e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Quando a gente medita nesse salmo, a gente logo já vê que é um convite do Senhor para nós louvarmos a Ele, ao Senhor, o nosso Criador, o nosso amigo, o nosso conselheiro, o nosso Deus forte, príncipe da paz, né? Aquele Deus que está conosco todos os dias. Nós temos essa promessa, que se nós guardássemos os mandamentos do Senhor, Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, e nós temos procurado guardar os mandamentos do Senhor, e nós temos certeza que Ele está conosco todos os dias, durante o dia, durante a noite, porque Ele mesmo diz, né, que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ele está constantemente nos guardando, nos protegendo, nos amparando, e esse convite aqui é para nós celebrarmos a Ele. É um convite com júbilo, todos os que moram aqui na terra, ou seja, todos os moradores da terra. E também que nós venhamos a servir ao Senhor com alegria e apresentar a Ele como tempo. Nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força, por isso o nosso coração precisa estar alegre na presença do Senhor. E aí, ele apresenta nesse salmo aqui várias razões para nós louvarmos o nome dele. E aqui no versículo 5, né, que é um salmo curtinho, mas ele fala assim, ó, louve ao Senhor. Por quê? Olha, o primeiro motivo, tem tantas razões, né, para nós louvarmos o Senhor. Muitas são as razões. Muitas razões, mas um dos motivos aqui que ele fala, por quê? Porque ele é bom, Deus é bom. Salmo 34 diz, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que põe a confiança no Senhor. Então, é uma das razões. Louve ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. E a sua verdade estende de geração a geração. Tantos motivos nós temos, né? Para louvar ao Senhor. E aqui é algumas das razões que o salmista nos convida a estarmos louvando o nosso Deus. Que você possa louvar ao Senhor todo momento da sua vida, diante da alegria, dos desafios, das dificuldades, que saia dos nossos lábios um cântico de louvor e adoração, porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. Que Deus te abençoe e nós vamos então estar dando continuidade, né, na nossa manhã com Jesus. Isso. E bom, né, pastor? Enquanto isso, você que está aí, aproveita aí, manda essa mensagem para várias e várias pessoas, né? Dá um like aí, para que mais e mais pessoas possam ser atendidas pela palavra do Senhor. E também convidamos você para estar aqui conosco, né, nos cultos aqui de quarta-feira, de sábado na Rede de Impacto, e o culto da família no domingo a partir das 19 horas. Tenho certeza que sua vida será poderosamente edificado pela palavra do Senhor. Hoje nós estamos aqui com o pastor Sidney. Pastor Sidney, ele
o pastor da igreja, comunidade? Igreja Cristã Vida e Paz. Igreja Cristã Vida e Paz. Ele, além de pastor, ele também já é formado em aconselhamento pastoral, aconselhamento cristão, pela Clínica da Alma, e também ele está se formando em psicanalista, né? Um homem de Deus, né? Buscando fazer aquilo que é bênção. Glória a Deus, em nome de Jesus. Pastor, seja bem-vindo, em nome de Jesus, nessa manhã com Jesus, em nome de Jesus. Fale um pouquinho de você. Ok. É uma alegria estar aqui, né? Quero agradecer o convite. Então, meu nome é Sidney, eu sou barbarense de coração, de sangue. Eu brinco com o Bruno, falo que na nossa veia nosso sangue é azul, porque corre caldo de cana. E eu moro em Nova Odessa hoje, tenho 3 filhos, casado, e como o Bruno já falou, sou pastor pela graça de Deus, lá em Americana, na Igreja Cristã de Paz, Avenida Silos, 1200. E eu sempre brinco que Deus usou até uma jumenta, então pode usar qualquer um de nós, na verdade, né? Então, pela graça e misericórdia de Deus, nós estamos lá ajudando o pastor Ademário, pastora Cass, pastora Sirlene e pastora Valdete. E estamos aqui para compartilhar a palavra. Que bênção. Fique à vontade. Amém. Que o Senhor traga e use a sua boca para nos ministrar nesse tema. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Eu quero usar o texto de Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao versículo 35. As outras lives que eu vi, a pastora que lê, né? A oradora oficial. 18. 21. Mateus 18, 21 ao 35. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Lançando a mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que apagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vós também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Muito bem. Amém. Palavra poderosa, né? Poderosa, forte, muito forte. Esse texto, todo mundo, eu acho que todo crente, já, se não leu, pelo menos ouviu, né? Porque é uma passagem bem conhecida. E quando eu estava... Na verdade, esse texto foi o seguinte: eu tenho uma classe, a gente tem uma classe de estudo bíblico lá na igreja. E nós estamos, eu falei, vai ser estudo bíblico, não vai ser teologia. Então, nós começamos com Mateus capítulo 1, versículo 1. Eu vai fazer 2 anos quase. E nós chegamos aqui no capítulo 18. Então, nós estamos sem pressa, estamos indo detalhadamente nas escrituras. E quando eu cheguei nesse texto, eu falei, puxa vida, que saltou aos olhos a profundidade dessa palavra. Quando Pedro, que tinha que ser o Pedro, né?
chega para Jesus e fala, Senhor, quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim que eu tenho que perdoá-lo? Até 7 vezes? Por que Pedro falou isso? Porque o ensinamento judaico rabínico naqueles dias era o seguinte, se alguém pecar contra você, você perdoa ele 3 vezes por um pecado reincidente. Na 4ª vez, você já não perdoa mais. Era o ensinamento dos religiosos. Então, 3 vezes, beleza. 4 vezes, não precisa perdoar. Pedro foi muito religioso. Pedro foi além dos religiosos fariseus. Pedro chegou para Jesus, acho que ele quis assim, olha como você agora é religioso, né? Jesus, eu tenho que perdoar 7 vezes, tá bom perdoar 7 vezes? Porque o ensinamento era 3 vezes. Jesus pega e olha para Pedro, Pedro, eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, quando Pedro chega para Jesus e fala, olha, Senhor, se eu perdoar 7 vezes, tá bom? Porque o ensinamento é 3 vezes, eu estou indo além, eu estou dobrando, indo um pouquinho além do que o ensinamento é feito. Então, Jesus chega para Pedro e fala, não, 7 vezes não, Pedro, 70 vezes 7. Que dá 490, né? Isso. 490. Eu fiz os cálculos aqui para eu não errar. Quando a gente prega, você sabe que às vezes a gente dá umas falhas, né? Mas o que Jesus quis dizer aqui? Jesus não quis dizer que a pessoa vai pecando, e eu vou perdoando, e contando quantas vezes ele vai pecar contra mim. E quando chegar nos 490, agora acabou, hein? Agora já é. Não, Jesus está dizendo aqui a seriedade que é o perdão, a profundidade que tem que ser o perdão. Jesus está trazendo aqui uma revelação para Pedro e para nós, do que o perdão não é uma mercadoria que você compra, que você pode medir, que você pode pesar. Não, não é. O perdão, ele também não é um sentimento. O perdão é uma decisão. Então, Jesus já derrubou por terra aqui esse ensinamento dos religiosos, que 3 vezes estava bom. Não. É ilimitado. Jesus não quis colocar uma quantidade, não quantificou o número do perdão. Jesus está dizendo aqui, perdoar não tem limite. Não tem limite. Então, eu não tenho que, mas ele pecou já 10ª vez que ele peca contra mim. Segundo a palavra, nós temos que perdoar. Lógico que tem situações e situações. Mas o perdão, ele não pode ser medido, pesado, quantificado. O perdão é uma decisão de coração. Quando eu faço isso, quando eu perdoo a pessoa, quando eu perdoo o meu irmão, eu sou abençoado. O peso sai das minhas costas. Por isso que Jesus está me ensinando. E aí Jesus começa a contar essa parábola dessa história do rei. No versículo 23. Por isso, né, o reino dos céus é semelhante ao rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. Vamos passar tudo aqui a limpo. Vamos ver como que está a situação de cada um. Um dia, todos nós vamos ter que passar pelo grande trono branco, que vai abrir um livro e Deus vai ver tudo o que fizemos, de bom e de ruim. Mas eu sou crente, lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas ainda está sendo escrito. Não está? Não está? Não que esses olhos assim. É que há uma diferença entre grande trono branco e tribunal de Cristo. Né? Só para trazer aqui, né? O tribunal de Cristo é onde nós crentes, no ano passado, vamos apresentar diante do Senhor tudo aquilo que nós falamos e fizemos. Isso. Né? E o trono branco é o trono de Deus, é o julgamento. É o julgamento daqueles que não são cristãos, daqueles que não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso mesmo. Por isso que eu gosto de ter um teólogo entre nós, professor. Mas então, e aí, quando Jesus fala dos 70 vezes 7, a gente já falou sobre isso. Tá? E quando ele vai contar a história agora aqui do rei que vai acertar as contas com seus servos, então Jesus aqui, ele fala no versículo 24, e passando a fazer esse ajuste de contas,
trouxeram-lhe um homem que devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Tem versões que falam que eram 10.000 talentos de prata. Isso, Jesus usou aqui uma hipérbole, um exagero. Por quê? Porque sabe quanto que é 10.000 talentos? 10.000 talentos, cada talento valia um peso de 35 quilos. Existe uma variação, mas, na média, um talento pesava-se 35 quilos. 35 quilos vezes 10.000, 350.000 quilos de prata. Esse homem devia para o rei 350 mil quilos de prata. E como eu gosto de fuçar e pesquisar, 1 quilo de prata hoje custa mais ou menos 5 mil reais. 1 quilo de prata. Uhum. Aí a gente faz o cálculo. Segundo o R.W. Wiersbe, que é um escritor, um teólogo que tem muito trabalho escrito, ele fala que esse valor atualizado provavelmente seria de 10 milhões de dólares. Olha o absurdo que era a dívida desse homem. Então, Jesus está falando aqui de uma maneira tão exagerada que era impossível alguém naqueles dias ter uma dívida dessa. Porque lá na região da Palestina, naqueles dias, todos os países ali, o que se entrava no governo de todos eles ali juntos dava 800 denários. Um ano. 800 denários. O PIB. O PIB deles era 800 denários, de todos os países em volta. Esse homem devia 10.000 talentos. Um talento, um denário, era se fosse transferir essa dívida dele por denário, sabe quantos anos esse homem teria que trabalhar? Porque o denário era o valor de um dia de salário de um trabalhador. Ele teria que trabalhar 150 mil anos para pagar a dívida dele. Então, olha o exagero que Jesus falou da dívida desse homem. E por que Jesus usou justamente esse valor tão exagerado? Porque Jesus está comparando essa dívida com o quê? Com os nossos pecados. Então, ele pôs dessa maneira para nos mostrar o quê? Que os nossos pecados são absolutamente impagáveis. Não existe nada, absolutamente nada, que cada um de nós possa fazer para pagar nenhum dos menores do nosso pecado. Nós não podemos fazer nada. Nada. Nosso dinheiro não paga, nossas boas ações não pagam, nossa religiosidade não paga, nada paga. Se eu jejuar o resto da minha vida, não paga. Se eu der todo o meu dinheiro aos pobres, não paga. Não tem como pagar. Por quê? Porque o preço do nosso pecado é absurdo. Assim como essa dívida. Absurdo. Absurdo. Eu gosto daquele cântico, que eu nunca saberei o preço do meu pecado lá na cruz. Quando eu ouvi essa música a primeira vez, que eu estava na igreja, eu não conhecia, eu vi na igreja. Quando chegou nessa frase, eu lembro da imagem de eu lá na igreja, onde eu estava na igreja, vendo a letra ser projetada lá na frente, eu estava lá no fundo, e minhas crianças eram pequenas ainda, iam para o berçário, aquela coisa. E quando eles cantaram essa letra dessa música, que falou essa frase, eu nunca saberei o preço do meu pecado na cruz. Aquilo foi... caiu uma ficha. Eu fui começar a pensar no preço do pecado. No preço do pecado. É uma coisa absurda. Jesus está falando, aquela dívida desse homem era absurdo. Ninguém, na verdade, conseguiria ficar devendo um montante tão grande assim. Não tinha como o homem ficar devendo um dinheiro desse para um rei.
E aí o rei falou, então, vamos ter que vender tudo que você tem, vender você, vender seus filhos, vender suas propriedades, e não vai chegar nem não sei quantos por cento da sua dívida, mas tudo vai ser vendido, você vai ficar preso. E aí esse homem clama ao rei, desesperado, Senhor, tenha paciência, tenha misericórdia de mim, eu vou pagar ao Senhor. Ele nunca poderia pagar, jamais. Senhor, tenha misericórdia de mim. Aí o rei, por ser um rei bondoso, por ser um rei compassivo, perdoou a dívida desse homem. Perdoou. O que é o perdão? Eu lembro de uma frase que se falava antigamente, que é como se Deus pegasse uma borracha e apagasse, né, todos os nossos pecados. Então o rei deve ter pego essa dívida, se tivesse no papel, deve ter posto, tá pago. Lembra quando Jesus, tem um versículo de Colossenses que Jesus cravou lá na cruz, o escrito de dívida que era contra nós? Então existe um escrito de dívida, uma nota promissória que nós devíamos, e estava na mão do diabo. Jesus foi naquela cruz, ele cravou na cruz esse escrito de dívida, está pago, escreveu lá, pago com o sangue dele. Então o rei, nessa história, ele deve ter pego o escrito de dívida do servo dele. Tá bom, ó, te perdoo, Bruno, tá perdoado, você não me deve nada. Pegou, rasgou. Nossa, você imagina um alívio desse homem? Imagina. Você saber que você ia perder seu filho, sua filha, sua casa, seu bem, sua família, ia ser preso. Talvez com certeza ia ter que trabalhar como escravo o resto da sua vida. E a vida ainda ia continuar. Mas estava tudo perdido para ele. Ele não tinha mais pra onde correr. O rei agiu com misericórdia. Foi isso que ele fez. O que Deus fez conosco? A mesma coisa. Então Jesus aqui está fazendo uma ilustração do que Deus fez conosco. Nossa dívida era impagável. Deus usou de misericórdia para com nós. E nossas dívidas foram rasgadas, cravadas na cruz, está paga. O sangue do Cordeiro é um valor que a gente nunca, jamais vai saber. Talvez no céu a gente consiga saber mais ou menos como é que é isso. Mas aí ele vai e aí a história é triste, né? Porque ele saiu dali, perdoado da sua dívida exorbitante, encontrou um outro conservo dele que devia apenas 100 denários, é isso? 100 denários. 100 denários. 100 denários era 100 dias de trabalho. 100 denários, um dia de trabalho for 100 reais, vai dar 10 mil, né? Dá 10 mil reais. É uma dívida pagável, né? Eu vou trabalhar, eu sei lá, eu vendo carro, eu pago, eu vendo não sei o que, eu pago. É uma dívida pagável, uma dívida normal, uma dívida... Não é uma dívida exorbitante igual era do primeiro. Não, você vai pagar tudo. Vou jogar você na cadeia, vou pegar seu filho. O que ele fez? Ele acabou de receber uma bênção, um perdão extraordinário. E quando é que para ele agir da mesma forma, ele não agiu. Pelo contrário, ele foi cruel, foi carrasco, foi mau. Fez a obra do diabo ali. E quando os outros servos viram toda essa história, porque eles já conheciam o que estava acontecendo, foram falar para o primeiro senhor. Eu falei, não acredito. Eu perdoei, mas bem pagado. Agora esse homem vem aqui e faz uma coisa dessa. Vai lá, prende ele, e aí foi toda aquela história que ele foi preso. O que tudo isso a gente traz para nós? Primeiro, que a nossa dívida foi paga, que nós jamais poderíamos pagar. Jamais. E assim como essa dívida foi paga, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que perdoar as pessoas. Eu tenho que perdoar o irmão. Não precisa ser irmão da igreja. Pode ser meu parente, meu irmão, meu primo, meu tio, meu vizinho. Pode ser um cliente meu lá da minha loja. Pode ser alguém que eu encontro na rua. O que eu tenho que fazer com ele? Eu também tenho que perdoar. Porque quando a gente não perdoa, nós não estamos praticando o ensinamento de Jesus.
nós não estamos praticando aquilo que Deus nos ensinou. Aquilo que Deus, mais do que ensinou, Ele fez por nós. Nós não estamos colocando isso para frente. E aí, quando a gente não perdoa, nós estamos estudando aí com o Bruno, nós estamos carregando um peso sobre nós. Existe aquela história antiga, que chama necroforia. Tinha um povo, parece que os romanos faziam isso, e tinha uns piratas que faziam isso também na antiguidade. Eu matei alguém. Ah, tá, então sua pena vai ser... Eles amarravam o morto aqui na minha costa. E eu tinha que ficar andando 24 horas com esse morto pendurado, amarrado nas minhas costas. Era o preço do meu pecado. Era o pagamento da minha dívida. Era a minha pena. Você vai carregar o morto. E a pessoa ficava carregando aquele morto na costa dele. Até o morto se decompor. Só que os bichos que comiam o mortinho vivos, lá, as bactérias, os vermes, o que eles faziam? Pulava para as costas do vivo, da pessoa que estava carregando. E o que acontecia? A pessoa que estava carregando morria também, contaminada. E dizem, algumas analogias, que quando a gente não perdoa, nós estamos carregando esse morto nas nossas costas. O Augusto Cury fala que quando a gente não consegue perdoar alguém, nós vivemos com essa pessoa 24 horas. Quando a gente vai dormir, essa pessoa está indo dormir junto com a gente. Por quê? Porque a nossa mente não é dura. A nossa mente tem ontem, hoje e amanhã. Tem 10 anos atrás. Também. O que a nossa mente é? Tudo Agora. Agora. Tudo hoje. Então aconteceu um fato. É 30 minutos? É mesmo? Fica à vontade. Então, aconteceu um fato, um pecado. Alguém fez alguma coisa contra mim. E faz 10 anos. Eu tô com mal, com ódio, com raiva dessa pessoa. E eu não perdoo essa pessoa. 10 anos atrás. Na nossa mente, não aconteceu 10 anos atrás. Aconteceu hoje. Quando eu ouço uma palavra, quando eu ouço o nome dele. Por exemplo, eu briguei com o Bruno 10 anos atrás. 10 anos atrás, eu estou carregando o Bruno na minha mente, no meu coração, porque eu não perdoei o Bruno. Quando alguém fala para mim, às vezes a gente esquece, né? A gente passa o dia a dia na correria, a gente esquece. Supostamente a gente esquece. Aí alguém fala um nome lá, sabe o Bruno? Só que é um Bruno lá de Nova Odessa, onde eu moro. Não é o Bruno aqui. Sabe o Bruno tal? Quando fala o Bruno, que Bruno que eu associo ao Bruno que eu tô aqui há 10 anos que não perdoou o Bruno. Automaticamente, não é, Bruno? Nossa mente é isso. Ela vai lá e resgata o negócio, traz para agora. Aí eu revivo tudo aquilo que foi 10 anos atrás, mas na minha mente ele traz tudo agora, e agora parece que foi agora que eu estou vivendo isso com ele. Agora que eu estou passando por esse sofrimento. Por quê? Porque eu não consegui perdoar. Então, enquanto eu não perdoar, isso aqui vai se arrastar até o final da minha vida, se eu não conseguir, se eu não declarar o perdão para ele. Porque não é sentimento, é uma decisão, eu decido. Ele errou, ele me fez mal, mas eu perdoo. Eu perdoo em nome de Jesus, eu declaro perdão, declaro que eu libero ele, está liberado, está perdoado, em nome de Jesus. Aquilo aí consegue a sua mente, o seu coração, desligar disso. Quando falar o nome do Bruno, você pode até lembrar do que aconteceu, mas aquilo já não te faz mais mal. Isso aí já não mais dói. Não é aquela ferida, porque a ferida está aberta. Não é? Está aberta. E quando fala o nome, ou você lembra da situação, é como se estivesse tacando o dedo na ferida. Tacando o dedo na ferida. Quando se libera o perdão, perdoa de verdade, toma a decisão de perdoar. Aquela ferida é cicatrizada. Tem uma cicatriz ali. Mas quando você fala do nome da situação, a cicatriz está lá, tá. Mas ela já não dói mais. Você tem a lembrança, mas aquilo já não te faz mais mal. Por quê? Porque você liberou o perdão. E quanta gente não está dentro das igrejas, andando e carregando a pessoa que ela está magoada, que ela está chateada, que ela tem raiva, carregando essa pessoa 24 horas por dia.
Mesmo que a pessoa more lá na China, lá no Japão, lá não sei na onde, está a milhares de quilômetros dele. Mas a pessoa vive com ele 24 horas por dia. Por quê? Porque ele não, porque não perdoa. O perdão tem essa cura. O perdão é o remédio. É o remédio. Eu vou só ler um texto para terminar aqui, que não deu tempo de eu imprimir. Quando a gente não perdoa, eu tenho que olhar para a câmera, né? Fico olhando ali. Fico olhando para mim ali, mas ela em cima. Não, pode olhar aqui. Quando a gente não perdoa e vive nessa vida, carregando a pessoa que você não perdoa, levando para dormir com você, levando para passear com você, ela está lá com você porque você não perdoa. Tem uma frase de uma psicóloga que ela fala assim, ó. Porém, a consequência disso, tanto física quanto psicológica, é totalmente oposta. Pois seria equivalente, olha só, a tomar uma dose de veneno todos os dias, esperando que a outra pessoa morra. Quando eu não perdoo, é como se eu estivesse tomando uma dose de veneno todo dia, esperando que a outra pessoa morra. Eu tomo veneno e quero que a pessoa morra. Deu para entender? Deu. Então, quando a gente não perdoa, o pior, quem mais sai prejudicado somos nós mesmos. Nós ficamos doentes, é cientificamente comprovado isso. Estava lendo alguns estudos. Médico cardiologista, 30% das pessoas que têm um infarto do miocárdio, elas têm problema de perdão, não conseguem perdoar. Por isso, também é um dos motivos do infarto do miocárdio. A última frase, para eu terminar de verdade. A vida se torna muito mais fácil quando você aceita as desculpas que nunca chegaram. A vida se torna muito mais fácil quando você aceita as desculpas que nunca chegaram. Eu vou até pedir para o William escrever essa frase para deixar registrado, porque isso daí é uma coisa muito importante. Você pode falar de novo? Fala. A vida se torna muito mais fácil quando você aceita as desculpas que nunca chegaram. Olha só. Boa, né? Não é minha não, gente. Isso aqui eu peguei também de uma profissional da área. Queridos, é isso. A palavra é essa. O perdão faz parte, é uma das principais ensinamentos de Jesus. É o perdão. E quando Jesus estava pregado naquela cruz, morrendo pelo nosso pecado, que a gente nunca vai saber o preço. Jesus olhou para aquelas pessoas que pregaram ele na cruz, que bateram nele, que furaram, que depois iam furar o seu lado. Olhou para todas aquelas pessoas, aquela pequena multidão de pessoas que estavam ali. Olhou para todos eles e disse para o Senhor, para o Pai dele, Senhor, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus declarou perdão na hora da sua morte. Podia ter mandado uma milícia de anjos ali, mas ele não. Ele morreu e perdoou todas as pessoas. E esse perdão se estende até nós, até o dia de hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Põe de novo, William. Aqui é o William que está conosco hoje aqui na Manhã com Jesus, nos bastidores. A vida se torna muito mais fácil quando você aceita as desculpas que nunca chegaram. Boa, né? Que o Senhor abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus, né, pastor? Amém. Amém. Nós agradecemos a presença do pastor, está convidado, né, para estar mais vezes conosco. Amém. Foi uma bênção. Deus abençoe você, seu ministério, toda a sua família. Amém. É um prazer estar aqui. Que bênção. Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para vocês. Deus te abençoe. Acabou! Não, ele